os meus agradecimentos à direção da Fundação por me aceitarem nesta minha modesta participação, portanto, no Congresso, e por questões, obviamente, de restrições de tempo, a opção, e espero não repetir, ou não me ir sobrepor algumas das coisas que já tenham sido ditas, por tentar sinalizar, no âmbito da literacia e da capacitação, alguns aspectos que julgo que são relevantes para podermos ter uma conversa e pensarmos o mesmo no significado das palavras. Muitas vezes a mesma palavra não tem o mesmo significado, portanto, para todos nós, sendo indiscutível, penso que seja indiscutível, a necessidade de aumentarmos a literacia e a capacitação dos nossos doentes. O primeiro aspecto a ter em consideração é que, sendo o termo utilizado a primeira vez em 1974, pelo menos conforme esteja, portanto, referido, apenas por curiosidade, podemos ver ao longo dos anos uma enorme lista de definições para literacia. Portanto, em saúde, em que muitos deles têm aspectos que se tocam, mas alguns têm aspectos que acabam por ser diferentes. De modo que este conceito tem vindo a evoluir e sendo sugeridas definições que são diferentes para investigadores e mesmo para organizações de saúde. Comumente, de qualquer maneira, em termos práticos, e é um dos aspectos em que provavelmente precisaríamos de nos pôr todos de acordo, comumente é descrita como um espectro de conhecimentos e competências de que uma pessoa pode necessitar para obter, processar, compreender e utilizar eficazmente a informação em saúde. Como conseguimos compreender, este conceito é muito mais abrangente que o conceito simples de literacia, não é? Derivado do inglês, e que em termos simples seria capacidade de escrever, não é? De ler e de escrever. E este conceito acaba por nos ser, francamente, mais largo. A declaração de Calgary, no Canadá, em 1909, deu-nos algumas ferramentas, ou elaborou algumas ferramentas que são interessantes quando pensamos em termos de que precisamos de estabelecer bem ou de conhecer bem em termos de literacia. E definiu para isso alguns domínios que temos que ter em consideração. Não apenas o ler e escrever, mas em termos de saúde levar muito mais vezes. E definiu-os especificando e dizendo especificamente, ou tentando estabelecer o que é que isto significa e dando alguns exemplos. Os domínios que estão considerados, nomeadamente os primeiros 5, a capacidade em aceder, a capacidade em compreender, a capacidade em avaliar o que fica escrito, a capacidade de comunicação e a capacidade de usar. Por exemplo, ainda há pouco, no vídeo que foi passado, podíamos, por exemplo, considerar de compreender o doente que dizia, olha, um dos problemas importantes é a utilização de inaladores, o compreender a capacidade acerca de uma situação, de compreender a condição de saúde e a informação, e, por exemplo, no exemplo, quanto confidente é que eu me sinto em ser capaz de conhecer ou seguir as instruções, por exemplo, de um inalador. Para construirmos documentos em termos de literacia, penso que este documento é-nos importante para o nosso mindset. O outro aspecto a ter em consideração é que, dentro destes domínios que estão referidos, precisamos de saber ou de estabelecer em que contextos de saúde é que eles se vão aplicar. Nos cuidados respiratórios domiciliários, seguramente, mais habitualmente, na prestação de cuidados de saúde, mas eles poderão ser estabelecidos igualmente no âmbito da prevenção ou da promoção de saúde. Ora, eu preciso de passar este. Onde é que estamos? Provavelmente em Portugal, se calhar não sabemos com rigor, podemos ter uma ideia, portanto, aproximada, se calhar não estamos muito diferentes disto, mas um dos trabalhos que se avaliou, ou dos poucos trabalhos, que pelo menos seja do meu conhecimento, que o avaliou, o inquérito
procurou, utilizando um instrumento de medição, um novo inquérito, a literacia em saúde em países europeus, 8.000 doentes, e aquilo de que ressalta desse inquérito é que, em média, uma em cada duas pessoas tinha uma literacia de saúde muito limitada ou limitada, sensivelmente 50%, 47% em rigor nestes 8.000 doentes. E ela era mais limitada se a carência financeira era maior, baixo estatuto social, baixa escolaridade ou idade mais avançada, e que essa literacia divergiu tinha diferenças significativas entre países. A literacia seria mais elevada, ou se quiser menos limitada, na leitura, conforme a percentagem nos Países Baixos, e mais acentuada, por exemplo, na Bulgária. Talvez não nos seja muito difícil imaginar onde é que nós nos posicionamos se tivéssemos estes resultados em termos de Portugal. Entrando no outro conceito, portanto, que é comum, em alguns aspectos, tocando em alguns destes aspectos, entramos no conceito do empoderamento. É uma palavra que não sei se muitos de nós utilizamos, provavelmente entre nós utilizamos mais capacitação, que em termos de avaliação, de consulta de dicionário, por exemplo, também é capacidade ou de habilitar alguém ou algo. A OMS define em termos genéricos que a capacitação é um processo através do qual as pessoas adquirem um maior controle sobre as decisões e as ações que afetam a sua saúde. Um conceito, francamente, também bastante geral e bastante genérico. Termos como a participação do doente ou cuidados centrados de saúde, hoje muito na moda, o patient centricity, podem, de alguma forma, não serem muito claros para investigadores e doentes, ou mesmo prestadores de cuidados de saúde, e admite-se que as doenças são geridas de forma mais eficaz quando os doentes assumem um papel ativo na sua gestão. O que é que aspectos ou que âmbitos inclui a capacitação? Neste sentido, mudar um bocadinho o mindset de fazer coisas para o doente, para fazer coisas com os doentes, e a capacitação inclui aspectos que considera, do ponto de vista do doente, a autoeficácia, a autoconsciência, ser capaz de ter confiança ou ganhar confiança em executar determinados procedimentos ou ter determinados conhecimentos, capacidade de lidar com situações e, indiscutivelmente, tudo isto só é possível se houver uma adequada literacia em termos de saúde. Que âmbitos é que envolve o conceito de capacitação? O conceito de capacitação, nós podemos, os autores, pelo menos, consideram em alguns níveis. O nível macro, o nível intermédio e o nível micro, significando que este nível macro, estamos a pensar em termos de sistemas de saúde, e em termos gerais, pode haver aí a definição de políticas. O nível médio, podemos estar a pensar em termos de instituições individuais de saúde, em termos de prestadores de cuidados respiratórios domiciliares, daí tantas vezes nós falamos no tal patient centricity, que às vezes tem um significado que é diferente do ponto de vista do prestador para as pessoas do ponto de vista individual, e a nível micro estamos a pensar no doente em concreto. O doente em concreto que tem determinadas expectativas, determinado conhecimento, e não temos que ter planos, ou devemos ter planos, portanto, em termos gerais, mas esses próprios planos vão ter que ser, como é que vou dizer, considerados em termos da pessoa, de cada pessoa no concreto. E aí, por exemplo, dos cuidados, estamos a falar de doentes respiratórios crónicos e nos cuidados respiratórios domiciliares, os prestadores têm um papel muito importante. No âmbito, este é um projeto nacional dos belgas, não muito, razoavelmente recente, e no âmbito do projeto Integrated Care for Better Health dos belgas, a capacitação do doente foi definida, em termos operacionais, ele definiram-nas como a prestação de apoio e informação aos doentes crónicos, que se espera que desempenhem um papel mais ativo nos seus próprios cuidados, sendo também vista como necessária para reduzir internamentos, tinha esse objetivo tal, a nível macro, reduzir internamentos e custos hospitalares. Este princípio é suposto ajudar a criar um novo tipo de relação terapêutica mais centrada no doente, conforme
as suas necessidades, conforme as suas capacidades pessoais. Os doentes crónicos precisam de ser capazes de lidar com as suas condições e de cuidar de si próprios no dia-a-dia, quando não estão no hospital ou não haja um profissional de saúde para os ajudar. E esta matriz ajuda-nos, pode-nos ajudar a definir planos. Os níveis estão aqui já estabelecidos e falámos deles. Este é o grande triângulo relevante onde tudo vai começar: educação, autoeficácia, o self-management e as decisões partilhadas. Tem aqui dois aspectos que são muito importantes, e falamos de capacitação dos doentes, mas há um aspecto que é extremamente importante. Quem é que capacita os profissionais? Capacitam doentes. Não é? E nós sabemos que muitas vezes os próprios profissionais não estão capacitados para determinadas informações. Exemplos, voltamos aos aerossóis. Se calhar somos capazes de reconhecer que existem muitas áreas em que os próprios médicos não estão capacitados para fazer um bom ensino da utilização da aerossol. Podemos ir numa terapêutica tão democratizada como a oxigenoterapia e muitas vezes as confusões, democratizada no sentido prescrita por muita gente, é que muitas vezes as prescrições ou o ensino, a forma de fazer, também não. Portanto, um plano que pretenda capacitar tem que pensar não só nos doentes, mas tem que ter pessoas capacitadas para capacitar esses próprios doentes. Penso que talvez, se não concordarem, seria ótimo debatermos o assunto, mas temos de ponderar isso. E um outro aspecto que é importante, porque daqui resulta que há campos que podem passar por uma maior satisfação, percepção de satisfação, quer dos doentes, quer dos profissionais, na qualidade de vida, em outcomes clínicos, melhores resultados e em custos para o serviço de saúde. Quase a terminar, em termos genéricos, esta é outra questão importante. Se calhar em Portugal nós temos muito pouco, ou temos muito caminho para andar, e podemos questionar quem é que lidera estes processos, em termos de literacia, sobretudo, começando pela literacia, quem é que poderá ter esse papel, para não termos uma multiplicidade de informação e dispersa em diversos sítios. Podemos considerar sociedades científicas, quer as nacionais, quer internacionais, mas temos o que está internacionalmente, existem várias coisas adaptadas à nossa língua, pelo menos, àqueles domínios que falamos. Podemos considerar que há papel de sites institucionais, como os governos, as universidades, os próprios hospitais, as associações de doentes, quer a nível nacional, quer internacional, como por exemplo a European Foundation, têm um papel determinante, até no sentimento daquilo que consideram que seja necessário e importante em termos de literacia. Não será tudo, a ambição por aqui é tudo, se calhar não é a melhor ambição. As empresas de cuidados respiratórios, precisamos discutir muito bem a fiabilidade e a adequação da informação nas plataformas de inteligência artificial. Elas estão aí, não vão desaparecer. Os doentes, ao serem mais novos, vão recorrer à conversa com plataformas de inteligência artificial. Portanto, temos opinião ou temos conhecimento de informação que elas nos mostram. Há já várias literatura publicada em relação a isso. E, para mim, foi uma surpresa, na pesquisa para preparar esta apresentação, deparei que existe uma Sociedade Portuguesa de Literacia de Saúde, constituída, fará 3 anos em janeiro. No âmbito da patologia respiratória não encontrei nada, tem um número publicado, interessante, em termos de literatura, mas seguramente será uma sociedade a ter em consideração quando ponderamos isto e não esquecê-la. Que áreas de educação é que podemos considerar? Algumas, não estão cá todas. Seguramente, aspectos para a literacia que tem que compreender a doença e a condição médica, esclarecer bem os objetivos do tratamento, que eu fará, educar sobre dispositivos, assegurar a compreensão das prescrições, tão comum, ensinar a monitorizar a evolução, precauções de segurança, viagens, modificações de estilo de vida e da gestão. E, finalmente, para concluir,
e o rugby. Seguramente a interação entre a literacia, elas estão separadas, estão ali coladas uma à outra, e a capacidade doente é crucial para a obtenção dos melhores resultados em termos de saúde. Era isto. Muito obrigado. Então, obrigada desde já também pela minha presença aqui convosco. O meu objetivo aqui hoje é também mostrar um bocadinho qual é que é o papel dos cuidados respiratórios domiciliários neste grande desafio que é capacitar os nossos doentes respiratórios. E, de facto, quando nós pensamos nos cuidados, na prestação de cuidados domiciliários, temos que pensar onde é que nós podemos intervir, e a capacitação passa por termos ações que permitam ao doente conhecer a sua patologia, saber como lidar com os seus equipamentos, estamos a falar de ventiladores, de oxigénios, de todas estas parafernálias que para o doente são novas e que eles vão ter que lidar com todos estes acessórios no seu domicílio e, portanto, o capacitar é dar as ferramentas ao doente para conseguir ser ativo no seu próprio dia-a-dia, conseguir ter as questões que o Dr. Luís Teles estava a falar, da autogestão, portanto, o doente conseguir identificar o doente, e quando falamos em doente não é só o doente, estamos a falar do doente, do cuidador, da família toda, de toda esta envolvente, ele conseguir identificar quando é que necessita de algum apoio nosso, quando é que ele próprio consegue colmatar alguma questão relacionada com o tratamento e conseguir ter esta autogestão do seu dia-a-dia e conseguir ultrapassar os obstáculos do seu dia-a-dia. Portanto, compete-nos muito também apoiar o conhecimento sobre o doente e sobre a terapia, mas também esta autogestão do dia-a-dia. E, de facto, o doente capacitado, e esta é uma frase que vem daquele estudo, daquele projeto que o Dr. Luís Teles também falou, portanto, um doente capacitado tem o controle sobre a gestão da sua própria doença no seu dia-a-dia, toma medidas para melhorar a sua qualidade de vida e vai possuir os conhecimentos e as competências, as atitudes e a autoconsciência necessárias para ajustar o seu comportamento. E trabalhar em parceria com outros, portanto, o doente não está sozinho, ele tem sempre os profissionais de saúde por trás, digamos, claro que não estão em casa do doente todos os dias, mas nós estamos por trás para, sempre que necessário, e quem diz nós, somos nós cuidados respiratórios domiciliários, mas somos nós todos os profissionais de saúde que acompanham este doente, seja em hospital, seja em centros de saúde, em cuidados continuados, o que seja. Portanto, estamos lá para poder apoiar o doente quando ele sozinho, ele ou os cuidadores, não conseguem, então, ultrapassar essas questões. Portanto, também tem que haver esta capacitação do doente e do cuidador em saberem pedir aqui o apoio quando não conseguem, então, gerir as questões do seu dia-a-dia. E se nós formos olhar para a jornada do doente respiratório, isto é um exemplo de uma jornada simplificada de um doente com oxigénio, vemos que o seu percurso é longo, portanto, desde o diagnóstico até ao viver com o tratamento, e se nós formos olhar para a curva emocional, esta curva vai variando ao longo do tempo. E em todos estes pontos de acompanhamento, isto são tudo momentos de oportunidade para capacitar e ensinarmos e educarmos o nosso doente. Percebemos que muitas vezes isso não é fácil, e não é fácil não só porque nós, profissionais de saúde, não temos a oportunidade de explicar tudo o que é necessário ao nosso doente, mas também porque ele pode não estar emocionalmente apto a ouvir o que nós temos para lhe dizer e para explicar. E, portanto, isto é um percurso, e mesmo para nós que entramos ali na parte do início do tratamento e da aprendizagem, nós percebemos isso, e se formos ouvir atentamente ao que os doentes nos dizem quando olhamos para trás, temos aqui, por exemplo, um exemplo do início do tratamento em que nós fazemos toda a explicação ao doente e a percepção do doente é que, de facto, o técnico veio cá e ele explicou-me, ele falou muita coisa, ele disse muita coisa. E se formos a tentar perceber o que é que nós... Então, mas o que é que lhe dissemos? O que é que captou da informação que lhe foi dada? Ele... que tenho que pôr os óculos nasais e tenho que colocar, então, o oxigénio. Metade ou mais de metade da informação que lhe foi transmitida se calhar ficou perdida, e isto pode não ter só a ver com o facto de ser algo novo para o doente, mas tem a ver também com o estado emocional que aquele doente está, e isto é algo que é importante nós termos em conta, e toda esta jornada do doente deve ser tida em conta para adaptar continuamente a informação que vamos passando aos nossos doentes, e é um caminho que nós também estamos a percorrer, em conhecermos a jornada deste nosso doente, percebemos em que estado emocional é que ele está e de reforçarmos, porque não basta dizermos uma vez e explicarmos uma vez ao doente, de facto, temos que ir reforçando a educação e mostrar que estamos aqui.
E isto era só realmente um exemplo para mostrar esta curva de aprendizagem, que está muito ligada também à curva emocional do nosso doente. Dentro dos pilares que os cuidados respiratórios têm, nós podemos dividi-lo em 3 pilares, sendo o primeiro realmente a educação, e que estamos a falar da informação correta no momento certo e numa linguagem suficientemente simples. É algo que na prestação dos cuidados domiciliários nós temos que ter atenção à forma como passamos a informação, como transmitimos esta educação. E não basta educarmos, como eu já disse, o nosso doente, temos que educar a família e temos que adequar a linguagem ao nosso paciente, porque nós temos doentes de todos os níveis e temos quem nos vá compreender melhor se nós utilizarmos uma linguagem mais simples, temos quem acha que nós podemos estar a infantilizar se nós continuarmos a utilizar esta linguagem mais simples. Portanto, é um dos pontos cruciais em nós adaptarmos a nossa linguagem. Em termos dos materiais que utilizamos, isto estão aqui só alguns exemplos, temos materiais, informação, que procuramos oferecer ao nosso doente numa linguagem, mais uma vez, que tem que ser simples, mas correta e coerente, e ela está disponibilizada para o nosso doente. É importante que ele saiba aonde procurar esta informação, e nós também a disponibilizamos, mas não pode ficar perdida no meio de tanta coisa que é dada realmente ao nosso doente. E é algo que nós temos vindo a trabalhar. E outro ponto aqui também importante, e que o Dr. Luís Telo passou, é que não basta educarmos o nosso doente, também um dos pontos é nós, para capacitarmos, temos que estar capacitados. E um dos pilares que os cuidados respiratórios domiciliários também têm aqui como muito importante, não é só educar o doente, mas educar os profissionais de saúde, capacitar, porque, de facto, as terapias respiratórias, às vezes, quem trabalha unicamente em hospital, às vezes algumas particularidades do que nós colocamos em casa não estão presentes, e compete-nos a nós também desmistificarmos algumas dúvidas que possam existir, para que depois também o próprio profissional de saúde no hospital, quando fala com o doente, quando está a escolher, por exemplo, a melhor fonte de oxigênio portátil para o doente em causa que está à sua frente, saiba o que é que existe, quais são as funcionalidades, como é que ele funciona, o que é que melhor se adapta, mas para isso ele também tem que ter o conhecimento do que é que existe e o que é que isto significa. E, portanto, a educação, esta parte, também nos compete a nós passarmos essa palavra, fazermos este tipo de ações. Isto também já foi um bocadinho aqui falado da questão e que realmente é um ponto crucial para o doente que está em casa, que não está no hospital, que não tem um profissional de saúde ao seu lado diariamente. Portanto, para o doente e para os cuidadores e para os prestadores domiciliários, para os cuidadores dos doentes com patologia crónica, é importantíssima a questão da autogestão, de nós darmos as estratégias e os ensinamentos que permitam então aos doentes e aos familiares gerirem a sua doença de forma eficaz, conhecerem os equipamentos que têm pela frente, o que é que segue daqui para a frente, onde é que eu posso procurar ajuda, o que é que isto pode significar que está a acontecer aqui no meu equipamento, no meu ventilador, no meu oxigênio, tenho um alarme a apitar, o que é que isto pode significar? Portanto, todas estas questões têm que ser, à partida, identificadas pelo doente e ele perceber se é algo que ele consiga corrigir, e passando aqui um bocadinho o exemplo da terapia de ventilação, se o equipamento está a alarmar que tem uma fuga, ele tem que perceber, ou à partida tem que haver esta autogestão do doente, perceber que tem que reajustar a máscara para então corrigir aquela fuga. Isto é só um exemplo. Portanto, tem que haver aqui todo este processo de dar as estratégias ao doente para conseguir gerir o seu dia a dia. E, por fim, aqui o terceiro pilar que nós consideramos crucial para o papel que os cuidados respiratórios têm nesta capacitação do doente é a partilha de experiências. É que os doentes também conheçam, os doentes e cuidadores, conheçam o percurso de outros iguais a ele. Portanto, saberem o que é que os outros passaram, como é que eu posso colmatar aqui algumas questões, e isto às vezes dito por iguais, de igual para igual, é mais fácil do que sermos nós às vezes a transmitir essa informação. E, portanto, este ponto nós temos vindo a trabalhar bastante e um bocadinho mais, começámos pela apneia do sono, mas estamos a desenvolver para outras áreas, nomeadamente o oxigênio em parceria aqui com a Respira. Tem sido um ponto muito
muito interessante de trabalhar, porque temos feito reuniões com doentes, onde fazemos pequenas sessões de ensinamento sobre a terapia e sobre questões de autogestão, mas depois há todo aquele ponto de partilha de experiências entre os próprios doentes, em que até nós aprendemos, e é sempre interessante, percebemos as estratégias que eles utilizam para colmatar alguns pontos. E é algo que nós queremos continuar, seja através das redes sociais em que partilhamos estas dicas, seja através destas reuniões conjuntas com os doentes. E, de facto, é algo que nos tem permitido desenvolver e chegar mais próximo dos nossos doentes, conhecê-los melhor e, como eu estava a dizer, até nós aprendemos com estes momentos onde os doentes nos dão dicas de como é que fizeram para enfrentar certos desafios. Realmente nós começámos com a apneia do sono, mas vamos agora continuar para a DPOC com o viver com oxigênio, é um dos exemplos que nós havemos de ter, e ouvir o nosso doente é realmente crucial para aprendermos, e eles aprenderem entre eles. Acho que tem sido aqui uma experiência muito enriquecedora. Esta imagem já a viram, de facto, e eu gosto imenso dela, porque, de facto, eu acho que o que nós ambicionamos é isto, é deixar de trabalhar para o doente para trabalharmos com o doente, ouvirmos o que ele tem para nos dizer e o doente fazer parte da construção do seu plano de cuidados. É um dos nossos desafios, é onde nós queremos chegar, e, de facto, tudo isto é um processo que vai ajudar as pessoas a ganharem controle das suas próprias vidas, e se conseguirmos todos em conjunto trabalhar neste sentido, é o melhor. Não posso terminar sem dizer que isto nós não podemos fazer sozinhos, nós não estamos sozinhos juntos do doente. Mais uma vez aqui, isto de trabalhar com o doente não é nós apenas cuidados respiratórios domiciliários de trabalharmos com o doente, mas é de todos nós, profissionais de saúde, seja enfermeiros, seja médicos, seja no hospital, seja em casa, seja nos centros de saúde, é todos trabalharmos para o mesmo, em conjunto com o doente, para construirmos então um caminho onde o doente vai ter uma autogestão, onde o doente vai estar mais capacitado, e sabemos então que a capacitação vai melhorar, então, vai prevenir então também questões de hospitalizações e de encargos que isto tenha com o sistema de saúde, e diminuir a longo prazo os custos para o sistema de saúde. E da minha parte, era o que eu tinha aqui a apresentar-vos, e obrigada. Muito boa tarde a todos, muito obrigada ao professor José Alves pelo convite, à Italer, portanto, pela oportunidade que me dão de estar aqui um pouco a falar sobre a capacitação do doente na perspectiva do doente e na perspectiva da Respira. Portanto, não vou falar muito da Respira, penso que toda a gente já conhece o que é a Respira, portanto, que é um IPSS de âmbito nacional, portanto, pretende ser uma Associação Nacional de Referência na área da DPOC e das outras doenças respiratórias crónicas. A sua missão exerce a nível da prevenção, portanto, a prevenção prevê-se aqui, portanto, quer a prevenção primária, portanto, temos feito muito trabalho a nível da prevenção do tabagismo, nomeadamente a nível das escolas em crianças ainda jovens, em princípio as crianças que ainda não começaram a fumar. Portanto, nós pensamos que realmente a melhor forma de deixar de fumar será não começar a fumar, e, portanto, e acho que é a altura ideal para fazer essa prevenção será nessa altura. Portanto, e a vacinação, que é um ponto também de honra da Respira, portanto, a vacinação quer a vacinação da gripe, do Covid, antipneumococos e também do VSR, que nos parece bastante importante para prevenir todo o tipo de infecções em que os doentes respiratórios crónicos que agudizam muito e muitas vezes, portanto, levam a situações muito graves, podendo preveni-lo. Os objetivos, portanto, como já foi dito, é a defesa dos direitos e interesses do doente, portanto, do doente respiratório crónico, pretende dar uma informação quer ao público, com os órgãos de comunicação social, para que a literacia, portanto, dos doentes e, nesse caso, do público em geral, seja maior, e concluir, portanto, para a prevenção, como já foi referido, o tratamento das doenças respiratórias crónicas, atuando junto também dos profissionais de saúde. Já foi referido aqui por os meus colegas de painel, portanto, a ação que também é importante fazer junto dos profissionais de saúde para que eles
tenham, portanto, realmente uma linguagem também com o doente, que seja uma linguagem acessível, que o doente realmente compreenda o que é que a transmissão que o profissional de saúde quer dar seja absorvida pelo doente, porque ele fique mais capacitado nessa situação. Falava um pouco do que é que Respira tem feito, a nível da capacitação, portanto, na altura do Covid, portanto, tivemos vários webinars para que os doentes não se sentissem tão isolados e que pudessem apreender um pouco devido ao isolamento em que existiram. Portanto, ainda há pouco tempo, portanto, no ano passado, quando do aniversário, do último aniversário da Respira, teve uma reunião na Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em que se falou um pouco dos novos modelos de saúde e realmente da vantagem, pelo menos em termos teóricos, serão as unidades locais de saúde, portanto, pela proximidade, poderão levar ao doente, portanto, e o doente ser mais próximo e, portanto, e ser tratado muito a nível dos cuidados de saúde primários e se deixar, portanto, os hospitais para situações, portanto, mais graves. As campanhas de sensibilização foram feitas, portanto, ao longo do ano, portanto, com várias campanhas, portanto, do tabaco, portanto, se falando muito também do tempo que é premente para o doente, portanto, não demorar mais tempo do que é necessário, portanto, o doente poderá sofrer muito se não for diagnosticado atempadamente e daí, portanto, o que nós pretendemos, a Respira é alertar para que sejam feitos os exames de diagnóstico precoce o mais rapidamente possível. Queria aqui focar, este aspecto foram realmente o que nós temos feito em termos de folhetos informativos, portanto, falando mais uma vez na literacia do doente, portanto, folhetos sobre a reabilitação respiratória, sobre como utilizar os inaladores de uma forma mais correta, dicas para um dia-a-dia de qualidade e também uma proteção a nível do inverno, portanto, quer a proteção primária dos doentes, quer, portanto, em termos de vacinação. A literacia em saúde transmite-se, portanto, essa informação de várias formas, nomeadamente a nível da imprensa, portanto, quer a imprensa escrita, quer, portanto, pelos meios de comunicação orais e também, muitas vezes, pelos mídias, nomeadamente a internet. Portanto, nós temos uma página de Facebook onde realmente temos muita informação e temos já bastantes seguidores dessa página, que nos parece bastante. Além disso, temos também o nosso site, onde tem a maior parte da informação que existe no site, bem como inscrição para associado, e lançámos há pouco tempo também uma app que é muito fácil de utilização e, portanto, em que os doentes e o público em geral pode aceder de uma forma muito mais sucinta, portanto. O que vai influenciar também este processo são situações, já foi referido por o Dr. Luís Telo e pela Sofia, portanto, a situação económica do doente é muito influenciada, portanto, a idade, consoante a idade, a sua literacia, portanto, é menor ou maior, as circunstâncias familiares, a geografia, quando falo aqui da geografia, é porque realmente, embora Portugal seja um país pequeno, existem grandes desigualdades neste país, portanto, e como sabe, logo começa-se logo a nível dos médicos de família, portanto, aqui no Norte, felizmente, tem uma cobertura de médicos de família já bastante elevada, o que não acontece na área da Grande Lisboa e no sul do país, com uma cobertura muito baixa de médicos de família. Posso dizer o meu caso, por exemplo, eu moro em Alcântara, em Lisboa, e o Centro de Alcântara, presentemente, tem 2 médicos de família, uma população enormíssima. Portanto, daí podem ver realmente a dificuldade, muitas vezes, que os doentes têm, e quando se fala, e há pouco ainda falei, de levar os doentes para os cuidados de saúde primário, é preciso primeiro que os cuidados de saúde primário existam e respondam a esse doente, o que, em algumas situações, torna-se bastante difícil. O grau académico também é importante, portanto, consoante o grau académico e a literacia realmente varia bastante. Depois, o processo também é influenciado em relação, portanto, para aderir à terapêutica. Portanto, a adesão à terapêutica do doente é muito influenciada por estes fatores que eu referi, portanto, para que o doente possa gerir a sua doença de uma melhor forma e modificar, portanto, os estilos de vida. A falta de literacia em saúde leva realmente a que aumente a idade das urgências hospitalares,
aumento dos tempos de internamento, fraca adesão terapêutica e a taxa de mortalidades elevadas. Daí, concluindo um pouco, quanto maior for a capacitação do doente, pelo que ele faz uma gestão da sua doença. E quando falo aqui de doente, também falo dos cuidadores. É importante, a Sofia referiu muito a ação dos cuidadores. Os cuidadores são importantíssimos, os cuidadores e familiares, e familiares, muitas vezes são os mesmos, os familiares e os próprios cuidadores, a importância que tem a capacitação também dos cuidadores para a gestão da doença, do doença respiratório crónico. É necessário, portanto, ter em atenção estes fatores que são a prevenção, portanto, como já foi referido, a prevenção primária e a vacinação, o tabagismo e a qualidade do ar, portanto, interior e exterior. Portanto, não se fala às vezes também tanto, fala-se mais no tabagismo, mas a qualidade do ar é importantíssima, realmente há situações em que a poluição é enorme e daí, portanto, é preciso evitar, e mesmo operações, ir a sítios e espaços fechados. Como falou há bocado, a democracia é importante, 2,5 milhões de portugueses com mais de 65 anos, a população tem baixo rendimento, habitações de má qualidade, não é muito referido, mas a habitação é importantíssima, são casas extremamente úmidas, muitas vezes, com frio, e às vezes fala-se nos países nórdicos que têm temperaturas muito baixas, exteriores, mas as casas deles não são. E nós aqui temos realmente casas que não têm condições nenhumas de habitabilidade. A alimentação também não é realmente a mais saudável e o exercício físico também pensamos até melhorar um pouco essa situação, mas também continua a ser baixo. Portanto, como observações finais, queria ficar, portanto, realmente, quais são as tarefas que temos para cada um de nós e qual é o papel das instituições, normalmente as associações de doentes, neste sentido. Pensamos que as associações de doentes podem ter, nomeadamente a Respira, um papel importante, daí elas terem que ser mais divulgadas e apelamos realmente para os profissionais de saúde para que possam divulgar a Respira e realmente ver das vantagens que têm as pessoas com doença respiratória crónica serem associadas a Respira para poderem elas interagir com os seus pares, porque é muito mais fácil falar para quem tem a doença, doente para doente, muitas vezes as pessoas estão muito mais à vontade para o fazerem e nós, com a Respira, podemos seguir de ponte com os profissionais de saúde e mesmo com as instituições, portanto, quer com as instituições da indústria e dos cuidados também respiratórios domiciliares. Muito obrigado pela atenção. Sim.